Paz e luz, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Caminhos da Sabedoria. Continuamos fazendo nosso estudo, nossa reflexão sobre o livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Tornando-se você. Hoje vamos então fazer a reflexão, a análise a respeito do capítulo intitulado Tornando-se Você. Nesse capítulo, Buscaglia começa trazendo para nós a informação de que o amor, ele é algo que deve ser utilizado para nos transformar. E ele nos apresenta que o amor é esse processo de transformação em que nós seguimos em busca de nossa essência, em busca daquilo que ele chama de singularidade, que é aquilo que nos torna únicos. E que nossa realização, nosso senso de realização, ele reside exatamente quando nós encontramos e nós aplicamos essa singularidade. E ele coloca que a grande questão é quando nós nos apegamos àquilo que os outros desejam que nós sejamos, ou seja, nós vivemos em função do que os outros esperam de nós, do que os outros projetam em nós. E quando fazemos isso, nós abrimos mão da singularidade, justamente porque passamos a privilegiar aquilo que os outros desejam e deixamos de ser nós mesmos, porque a todo momento estamos tentando ser algo que tem por finalidade atender à visão do outro, à percepção do outro, à vontade do outro. E ele diz então que a partir do momento que nós agimos assim, nós vivemos um sucessivo processo de adaptação, porque estamos permanentemente nos adaptando àquilo que o outro quer, àquilo que o outro espera. Só que quando fazemos isso, nós deixamos de ser aquilo que nós viemos para cá para ser. Deixamos de compreender a nossa essência, a nossa singularidade e de apresentar essa singularidade que também é capaz de atender aos anseios do outro. Então ele lembra que esse exercício de tornar-se você mesmo passa pela análise de tudo aquilo que foi introjetado em você, do que foi ensinado a você. Porque nós somos educados, ensinados na nossa família, nas escolas, nas nossas relações sociais, e todas essas interseções de ensinamentos, elas acabam nos afetando e acabam deformando a nossa essência. O que não quer dizer que os ensinamentos não são positivos, mas que nós precisamos adequar os ensinamentos à nossa essência e não o contrário, e não distorcer nossa essência. Se nossa essência está caminhada para o amor, então precisamos potencializar essa essência amorosa que faz parte de cada um. Sou algo de novo, porque experimentei algo de novo. Essa frase Buscaglia traz quando ele faz a análise do aprendizado. Ele coloca que toda vez que nós aprendemos algo, nós nos tornamos uma nova pessoa. Tudo aquilo que nos agrega para o bem ou para o mal é capaz de nos transformar. Então é preciso olhar o aprendizado como algo contínuo. Todo dia estamos aprendendo algo e todo dia estamos nos transformando, estamos nos renovando. O que nós precisamos ter o cuidado e a cautela é do que vamos escolher nesse processo de aprendizado e de transformação. E ele fala que cada livro, por exemplo, cada livro, ele te transforma. Assim como cada ensinamento, cada pessoa que você conhece, a todo momento precisamos olhar para a vida e olhar para tudo que nos apresenta como oportunidades de renovação e de transformação. Se você tiver vontade de espalhar tinta numa parede, faça-o. Diga, isso saiu de mim, é minha criação. Eu que fiz e é bom. Mas temos medo porque queremos que as coisas sejam perfeitas. Nesse ponto do capítulo, precisamos lembrar que o capítulo fala em tornar-se você.
E aí Buscaglia coloca essa situação. Por exemplo, se você tem vontade de pintar uma parede, pinta. Pinta essa parede do seu jeito e não do jeito que as pessoas dizem que é o melhor ou que é o certo. Porque é preciso que você coloque em tudo que você faz, ele está falando da parede como uma metáfora, mas tudo que a gente faz é preciso que nós nos permitamos fazer do nosso jeito, para que aí nós possamos crescer. O problema é que como nós temos a formação desde muito criança, desde ali das escolas, onde somos ensinados que temos sempre que atender à expectativa e responder conforme o gabarito que a professora nos apresenta. Então, aprendemos a necessidade de ser perfeitos aos olhos dos outros, de atender ao que o outro quer. Só que quando nós agimos assim, o medo, ele nos atrapalha, porque muitas vezes nós podemos trazer uma ideia que vai ser revolucionária, trazer uma forma de ver as coisas que vai ajudar muitas pessoas, mas preferimos fazer tudo pelos padrões existentes, para que aquela nossa ação atenda ao que o senso comum espera. E ele então diz, é preciso que nós não nos prendamos a essa ideia de perfeição, porque, primeiro, a perfeição não existe, e segundo, que a perfeição está muito ligada ao que o outro espera. E nós acabamos elevando o nosso padrão de resposta, nosso padrão de execução das tarefas, daquilo que nós temos, das nossas relações, para estar sempre capazes e aptos a atender às expectativas dos outros. E não olhando internamente para a nossa essência, se aquilo que estamos fazendo é o nosso melhor e é aquilo que nós estamos fazendo como desejaríamos fazer. Quem quer que vá ajudar os outros tem de se lembrar de certas coisas essenciais. Em primeiro lugar, temos que nos lembrar de que o homem não é um objeto e, assim, parar de tratar as pessoas como se fossem objetos. Em segundo lugar, o homem é capaz de mudar. Todos os dias, devia estar vendo o mundo de um modo novo, pessoal. Buscaglia agora levanta nessa discussão sobre tornar-se você a respeito de um ponto importante. Nós, na grande maioria, temos o sentimento altruísta, o sentimento de ajudar o outro. Só que temos que ter cuidado com a forma como estamos vendo o outro. Muitas vezes nós queremos ajudar o outro, mas ajudar o outro para que ele reproduza o nosso padrão que nós pensamos que ele tem que reproduzir. O que significa isso? Que nós enxergamos o outro como um objeto, como se ele fosse uma coisa que nos pertence e aí por isso ele vai ter que reproduzir aquilo que eu desejo. Isso acontece na relação entre pais e filhos, entre educadores e alunos, porque nós queremos ajudar o outro, mas nossa ajuda se limita a restringir o outro para que ele responda como nós esperamos, para que ele dê aquilo que nós queremos que ele dê da forma exata como projetamos. E quando fazemos isso, nós tornamos o outro menor, porque fazemos do outro um objeto. E ele aponta o segundo aspecto, que nós temos que entender que o outro, ele está em constante transformação, assim como nós estamos. Se nós, a cada momento, a cada relação, estamos nos renovando, somos uma nova pessoa, o outro também. Então, não há como esperar que o outro, a todo momento, ele esteja sempre dando as respostas como nós desejamos, porque nós estamos mudando e o outro também. E ele sugere, no final, que nós, a todo momento, deveríamos olhar o mundo com um novo olhar. Por que olhar o mundo com um novo olhar? Porque nós estamos transformados pelo que constantemente nos acontece, pelo que constantemente nós vivenciamos. E também tudo que está à nossa volta é transformado. A natureza é transformada pela ação do homem. O ambiente, as circunstâncias, tudo é transformado, porque as pessoas estão afetando umas às outras e estão afetando tudo o que nos cerca. Então, por isso que nós temos que, se nos dispomos a ajudar o outro e nos ajudarmos, entender primeiro que o outro é um indivíduo e como indivíduo ele não pode ser
padronizado, não pode ser categorizado. Segundo, olhar o outro com a certeza de que a todo momento o nosso olhar está mudando e o outro também está mudando, porque todos nós vivemos um contínuo ciclo de transformação. Um investimento na vida é um investimento na modificação. E não posso me preocupar com a morte, porque estou muito ocupado vivendo. Buscaglia agora traz um aspecto muito peculiar. Se nós a todo momento estamos nos transformando, nós precisamos apostar sempre nesse processo de mudança, que é contínuo para cada indivíduo. Se nós estivermos preocupados ou voltados para esse processo de transformação, nós estaremos efetivamente vivendo. E se estamos vivendo, não temos por que nos prender ou nos preocupar com o fim da vida. Porque a vida é um processo, a vida é uma jornada. A vida não são estações determinadas, ela é todo o caminho. Nesse caminho existem estações onde situações vão acontecendo, mas é uma jornada. Se nós nos dedicamos à jornada, pouco importa o fim do caminho. O fim do caminho, ele vai ser a felicidade de ter percorrido a jornada. E é por isso que ele coloca: eu não vou me preocupar com a morte, porque eu estou muito ocupado vivendo. Isso é uma questão que atormenta muitas pessoas. As pessoas a todo momento, algumas pessoas se deparam com esse medo da morte. Mas por que isso acontece? Porque elas têm a sensação de que não viveram aquilo que gostaria, da forma que gostaria, ou com as situações que gostaria de vivenciar. Precisamos entender que ninguém tem uma vida perfeita, mas precisamos valorizar as experiências que nós tivemos e nos esforçar para que as outras experiências aconteçam dentro daquilo que nós esperamos. E aí sim, a preocupação com a vida vai se externar, porque é esse investimento na transformação que Buscaglia nos fala. E ele, falando sobre isso, traz um aspecto muito curioso. Ele diz: não espere ter paz na vida, porque os problemas fazem parte da vida, e ele tem razão. Lógico, todos nós pedimos paz, desejamos paz, mas não é aquela paz da paralisação total, de que nada acontece. Isso não é ter paz, isso é isolamento e tristeza. Ter paz é ter equilíbrio para atravessar as adversidades, ter serenidade para enfrentar os problemas. Isso que é ter paz, pelo menos na minha acepção. É a paz, como Jesus falava, né? A paz que nós podemos experimentá-la no mundo. Porque quando nós entendemos que as dificuldades e os problemas, eles fazem parte desse processo de transformação, dessa jornada, eu vou olhar para eles como situações que vão me transformar. Se estamos em constante processo de transformação, então essas situações que vão acontecer vão ser capazes de me gerar essa transformação constante. Se você não gostar do meio em que está, se estiver infeliz, se sentir só, se achar que as coisas não estão acontecendo, mude de ambiente, pinte um novo pano de fundo, rodeie-se de novos atores, escreva uma nova peça. Nesse ponto, Buscaglia nos traz um desafio. Nós somos muito apegados às coisas e às situações e temos medo da transformação. Esse medo da transformação faz com que nós aceitemos viver situações que não são agradáveis para nós. Então ele faz esse convite. Se você está num ambiente, se você está num círculo de pessoas que não estão lhe trazendo o que você espera da vida, que não estão lhe dando o que você deseja, então é preciso você mudar o seu ambiente. É preciso você buscar outros conhecimentos, outros contatos, outras amizades, outros círculos de pessoas. Para que aí, quanto mais você conhecer pessoas, mais você sinta esse processo de transformação. Não quer dizer que você tem que abandonar sua família, muito pelo contrário, mas que você tem que se permitir conhecer outras pessoas, para que aí você consiga compreender melhor a sua própria família e consiga interagir melhor com seus familiares.
Não quer dizer que porque aquele emprego, o ambiente não está bom, que você tem que largar o emprego e ir para outro. Às vezes você pode só mudar de setor, mudar de pessoas com quem você trabalha, para que você tenha outras experiências, mesmo naquela empresa, naquele local de trabalho. É isso que o Buscaglia nos convida, a nós nos permitir escrever uma nova peça. Não necessariamente a nova peça, ou seja, a nova história da nossa vida, ela precisa acontecer com todo o elenco diferente. Nós podemos apenas mudar alguns personagens que fazem parte daquela peça. E a história vai ser uma nova história. É isso que ele nos convida a fazer. O homem precisa de alguém que se interesse por ele. Outro ponto que Buscaglia traz, nessa questão de tornar-se você, todos nós temos necessidade de reconhecimento, temos necessidade de aceitação. Nesse processo de validação, de aceitação, de reconhecimento, é preciso você buscar também pessoas que saibam lhe dar valor. Porque quando nós estamos num ambiente que é completamente tóxico, onde as pessoas apenas depreciam umas às outras, nós acabamos sentindo um processo de vazio, de menos-valia, de pouca importância, de inadequação. E é por isso que ele fala que nós precisamos buscar pessoas que nos valorizem. Por quê? Não por questão de ego, de inflar o ego, não é isso. É porque nas relações de amor é preciso a reciprocidade. E a reciprocidade ela também reside nesse reconhecimento, em dizer para a pessoa como é bom estar com você, como é bom você me dar atenção, como é bom ouvir você, aprender com você. O homem precisa de um sentimento de realização para aprender e mudar e tornar-se. O homem também precisa de liberdade. Temos que ser livres para poder criar. Outro ponto desse processo de tornar-se você, que Buscaglia nos apresenta, é que nós precisamos, primeiro, ter esse senso de realização. Mas esse senso de realização ele só vai acontecer se nós estivermos livres, se tivermos liberdade para fazer as nossas escolhas. Por isso que ele diz que esse processo de tornar-se você exige, primeiro, a busca dessa realização, segundo, esse sentimento de liberdade. Porque a liberdade ela é essencial para que nós consigamos fazer as nossas escolhas, porque através de nossas escolhas vamos atingir o senso de realização. Agora, se não nos é dada escolha, se nós temos que apenas cumprir aquilo que o outro impõe a nós, nós não conseguiremos nos tornar nós mesmos. E pior, começaremos a arrastar uma vida de pouca realização, de frustração, de sensação de inadequação ao ambiente e àquelas pessoas com quem convivemos. Todos têm o seu caminho. Cada um de vocês há de descobrir o seu caminho. Não deixem que alguém lhes imponha o seu. Se a vida é uma jornada, precisamos entender que a vida, então, ela é um caminho que cada indivíduo vai traçar. Para traçar esse caminho, é importante essa liberdade que nós comentamos há pouco. E é importante que nós consigamos escolher aquele caminho que devemos trilhar. E Buscaglia nos diz, não devemos deixar os outros impor os caminhos que eles querem para nós. Porque quando isso acontece, nós deixamos de nos tornar a pessoa que podemos ser, deixamos de exercitar nossas potencialidades, nossas capacidades, deixamos de vivenciar o amor. Sua decisão de continuar no caminho ou abandoná-lo deve ser livre de medo e de ambição. Examine cada caminho com atenção e propósito. A única pergunta é se esse caminho tem coração. Se tiver, o caminho é bom. Se não, não tem utilidade. Nesse ponto, Buscaglia nos diz que nós não somos obrigados a trilhar um caminho até o final. Nós podemos, de repente, pegar um caminho e perceber que esse não é o caminho que realmente é o melhor para nós. Nós temos que também ter a liberdade de alterar os nossos rumos.
Agora, como é que a gente vai saber se esse caminho é bom ou não? Nós temos que avaliar se o caminho é do coração, ou seja, se o nosso sentimento, se nossa felicidade está naquele caminho, se aquele caminho nos enche de amor, de realização. Porque se ele não estiver enchendo, nós temos a liberdade, devemos usufruir dessa liberdade de escolher outro caminho. Agora, se nós estamos na dúvida, precisamos ter essa percepção. Se o outro caminho que nós queremos trilhar, ele é um caminho que não vai levar a nada, que não vai ter utilidade nenhuma, como ele usa a palavra utilidade, mas é um caminho de desamor, de tristeza, de dor, então não é um caminho para nós. Devemos buscar o caminho que nos leva ao crescimento. Ele chama esse caminho de caminho do coração, que é aquele caminho onde nos sentimos felizes, realizados, plenos, ainda que não tenhamos concluído o nosso objetivo, a nossa jornada, mas se aquele caminho nos dá essa oportunidade, nos dá esse prazer, essa realização, é esse caminho que nós devemos trilhar. E devemos ter a liberdade de perceber quando um caminho não é mais adequado para nós e quando nós precisamos mudar de rota. A coisa mais fácil de ser no mundo é ser você. A coisa mais difícil é ser o que os outros querem que você seja. Essa frase de Buscaglia, ela é muito real. Nós, às vezes, enfrentamos dificuldades na vida porque estamos tentando ser o que o outro quer que a gente seja. Por outro lado, nós só conseguimos levar a vida com leveza quando nós estamos sendo exatamente aquilo que desejamos ser. Estamos colocando na mesa da vida a nossa essência. Quando nós precisamos nos esforçar, gastar energia, sofrer para atender ao que o outro quer que nós sejamos, nós estamos cavando dentro de nós o buraco da tristeza. Então, é preciso compreender que se determinados momentos da vida estão sendo dolorosos, talvez nós estejamos tentando ser o que o outro quer e não colocando a nossa essência naquele momento para nós crescermos, para nós avançarmos, para nós nos tornarmos nós mesmos. Por isso, Buscaglia coloca que nós todos somos os criadores dos nossos destinos. E nós temos total liberdade para a todo momento mudar, transformar esses destinos. Basta apenas que nós sejamos honestos conosco. Basta que nós nos coloquemos na situação de transformação, de transformadores. Basta que nós tenhamos coragem de enfrentar as adversidades, enfrentar aquelas situações daqueles que nos colocam barreiras, limitações. Basta que nós utilizemos a coragem ao invés do medo. Basta que nós utilizemos o amor ao invés do descaso, ao invés do ódio e do rancor. Basta que nós olhemos para cada um e entendamos que todos somos singulares, todos somos especiais, cada um à sua maneira, cada um com suas habilidades, cada um também com seus defeitos. Mas ele coloca e deixa claro que ninguém consegue essa transformação, ninguém consegue tornar-se você mesmo sem trabalho duro, sem esforço, sem sacrifícios, porque esse processo de transformação exige você enfrentar uma série de paradigmas, uma série de adversidades, as próprias pessoas que esperam de nós, que têm uma determinada expectativa e que a gente fica cerceado por essa expectativa. Tudo isso são obstáculos que nós devemos superar com esforço, com sacrifício e com coragem. É isso que nós temos que ter em mente e ter essa certeza. Eu existo, estou aqui, estou me tornando. Eu faço a minha vida e ninguém mais faz por mim. Tenho que enfrentar as minhas próprias deficiências, erros, delitos. E se eu fracassar, não terei o consolo de pôr a culpa em você, na vida ou em Deus. Já fechando o capítulo, Buscaglia bota esse parágrafo, que é um parágrafo encorajador, mas ao mesmo tempo desafiador.
Porque ele diz o seguinte: para você se tornar você, você precisa se afirmar, se autoafirmar. Mas também precisa ter a consciência que você é o responsável pelos resultados que você tiver. Quando você começa a trilhar um caminho de crescimento pessoal, espiritual, de transformação, você não pode esperar que esse caminho vai ser fácil e muito menos que, se você falhar durante essa jornada, que você vai ter alguém para culpar. Muitas vezes nós levamos uma vida muito simplória no sentido de desafios, nós não nos colocamos desafios justamente porque precisamos ficar naquela situação onde nada nos atormenta e onde nós não temos responsabilidade por nada. Mas, se nós queremos realmente atravessar esse processo de transformação, de sabedoria, de crescimento, de evolução, precisamos, antes de tudo, saber que são desafios que são impostos e que nós teremos que enfrentar. E que assumir esse compromisso consigo mesmo para o seu crescimento lhe impõe também uma responsabilidade muito maior, porque você não vai poder responsabilizar ninguém por aqueles erros que acontecerem. Pelo contrário, você vai ter que olhar para os erros e aprender com eles sem poder dizer quem gerou esse erro, a não ser a sua própria deficiência, a sua própria imperfeição. Sua imperfeição é que vai levar aos erros, mas sabendo que quando nós aprendemos com os erros, nós avançamos e evoluímos, nos transformamos, atingimos a sabedoria, a plenitude e nos tornamos nós mesmos, que é esse convite que Buscaglia faz neste capítulo do livro. Esses eram os comentários, as minhas considerações sobre esse livro. Peço que você curta, comente, compartilhe, para que esse capítulo desse livro de Buscaglia chegue a tantas outras pessoas que podem ser, de alguma forma, sensibilizadas com o que nós trouxemos aqui. Peço que também deixe seu comentário, deixe aqui sugestões de outros livros que possamos aqui utilizar e estudar no nosso aqui caminho da sabedoria, nos caminhos da sabedoria. Muito obrigado, uma excelente semana, muita paz e muita luz.